Olá, pessoal! Tu ou vocês que estão ouvindo esse podcast, esse episódio piloto, muito obrigado. O fato de tu dar play para ouvir já é um motivo de alegria, pois algum motivo te cativou a doar parte do teu tempo para isso. E tempo é algo valioso e por isso eu agradeço por tu dedicar o teu a isso e a mim. Meu nome é Darciane Moreira e este é o Foco Além da Foto. O podcast Foco Além da Foto chega para ti que está me ouvindo, para vocês que gostam de fotografia, mas também que gostam de discussões que rompem barreiras, que vão além do óbvio de qualquer temática. Para vocês que gostam de misturas e de algumas até bem inusitadas. E ele é feito por mim, por ti e por todo mundo que aparecer aqui como convidado, como case, como exemplo. Mas então, quem sou eu? A resposta mais rasa que eu posso dar para vocês é de que eu sou uma guria que, desde criança, sempre foi curiosa, pensativa, cheia de ideias e extremamente criativa. Eu que sempre achei que fui uma criança arteira, soube há pouco tempo pela minha mãe, que eu não fui uma criança arteira, mas sim uma criança que aproveitou muito a infância. E de fato, minhas lembranças de criança são repletas de atividades, sejam escolares, sejam com amigos, casa sempre cheia de crianças jogando bola na rua, ou então reunida com meus primos e sobrinhos que regulam mais ou menos a mesma idade que eu. E mesmo depois, com a chegada da adolescência, meu passatempo preferido em festa de família era ficar com as crianças, brincando com elas. Confesso que hoje em dia ainda sou assim, mas eu sempre gostei da minha companhia, mesmo quando criança. Eu e alguns papéis e lápis de cor, ou então minhas bonecas, me bastavam para que eu fluísse no mundo imaginativo e criativo. E no decorrer de todos esses anos, eu sempre fui uma pessoa comunicativa. Entrar para a comunicação foi inevitável. O jornalismo era minha paixão e meu intuito era alcançar o jornalismo investigativo. Amo um suspense policial, seja em filme, série, livro, mas não só a ficção me atrai, como muito antes de eu ter idade para consumir esse tipo de conteúdo, coisas que podem acontecer ao redor de qualquer um quando é criança, aconteceram muito próximo a mim e fez eu querer ir por esse caminho. Por algum motivo eu não cheguei lá, mas encontrei formas de registrar e perseguir histórias. E foi assim que a fotografia se apresentou para mim desde cedo. Eu cresci numa família que qualquer coisa era motivo para registro. Ainda não conheci uma família que tenha tantas fotos em casa quanto eu tenho. E elas sempre foram guias para boas lembranças, para recordar ocasiões, lugares, atividades e especialmente pessoas queridas. Numa festa de família eu sempre acabava sendo a última a comer. Aquela hora das fotos sempre sobrava para mim a câmera da festa para eu fotografar. Já na adolescência, com a facilidade das câmeras digitais, sempre tinha registro das festas com os meus amigos. E é óbvio que tinha muita coisa comprometedora, né, para a maioria deles. Mas hoje a gente se diverte vendo. Lembra até que na época do Orkut... Peraí, vamos fazer uma pausa aqui. O Orkut ultimamente tem sido um burburinho por aí, porque estão falando da volta da plataforma, agora como um aplicativo, né? Mas para quem não sabe, o Orkut foi uma rede social anterior ao Facebook e eu sou do tempo que na galeria do Orkut tu só conseguia subir 12 fotos. Depois que liberou para ter vários álbuns e centenas de fotos, eu tinha mais de 1000 fotos lá. E por conta disso fiz amizade com um menino uma vez que me mandou mensagem dizendo: caramba, é a primeira vez que vejo alguém no Orkut com mais de 1000 fotos. E nós tínhamos amigos em comum, então rapidinho ele também começou a aparecer nesses álbuns, a gente até se tornou amigo. Chegou a época de prestar vestibular e enquanto a maioria dos meus colegas ia para engenharia e direito, eu fui para comunicação cursar jornalismo. Desde o primeiro semestre minha paixão aumentou e eu já comecei a trabalhar direto dentro de uma redação jornalística. Foram incríveis todos os anos dedicados na teoria e prática à comunicação, mas psicologicamente em algum momento eu precisei me afastar, mesmo querendo continuar estudando. Mas nosso país nos desestimula de várias formas, infelizmente. Então, quando eu retornei para a faculdade, ainda cursando jornalismo, durante aquele semestre eu descobri que tinha um novo curso na grade da faculdade, o curso de fotografia. Descobri como eu podia fazer para trocar de curso e no próximo semestre estava lá eu, no primeiro semestre de fotografia, com aproveitamento equivalente a um ano de curso, graças ao aproveitamento de algumas cadeiras que eu cursei ainda em jornalismo. Estou formada? Ainda não, falta pouco. Não faltaria se não fosse uma pandemia no meio do caminho, que por segurança de saúde física e financeira,
eu optei por trancar a faculdade, mas nem por isso deixei de estudar nesse período, graças às aulas online. E quanto ao trabalho, quanto a mim como fotógrafa, então, desde 2017 eu trabalho integralmente para mim. De lá para cá cresci profissional e pessoalmente, conheci várias pessoas, vários lugares por conta da fotografia. Além de aprender sobre fotografia com os meus mestres, professores, já participei de alguns congressos, workshops, cursos. A gente segue estudando sempre, acredite. Se vocês estão se perguntando se eu tenho um nicho definido, não. Meu maior volume de trabalho é fotografia de família, desde ensaios fotográficos a eventos, mas eu faço outros trabalhos também como corporativo e por aí vai. 2020 serviu muito para eu entender a forma como eu gosto de trabalhar e a importância que meu trabalho tem para o outro. Meu serviço é resolver o problema do outro. Vai fazer uma festa de 15 anos e precisa de uma fotógrafa? Vamos conversar, me conta como vai ser a festa, eu posso fotografar a tua festa. Ou, tu tem um negócio e quer fazer umas fotos para as redes sociais? Me conta como é o teu negócio, como tu trabalha, que imagem tu quer passar para o teu cliente. E assim vão surgindo ideias na minha cabeça, para além daquelas poucas fotos que a pessoa me pediu. E nós temos quase que um plano de negócio. Ou seja, meu negócio é solucionar e expandir. Já estou no lugar que eu almejo? Com certeza não. Mas estou onde eu devo estar, sendo como eu era quando eu era criança. Agindo sem ansiedade, deixando as coisas fluírem, todos os dias exercitando a criatividade e a disciplina. O que não era diário quando era criança. E caminhando para alcançar meus sonhos, meus desejos e aos poucos conquistar tudo que eu quero e tudo que eu mereço. Afinal de contas, se eu não me valorizar, quem vai, né? Eu nunca vi a vida como uma corrida ou uma competição, apesar da sociedade nos ensinar isso, nos impor, nos cobrar isso. E continuo vendo o tempo como uma coisa só, mas num mundo onde cada um tem o seu e o ponteiro corre no ritmo e hora de cada um. Eu sou gaúcha, colorada, virginiana, com ascendente em peixes e lua em capricórnio. Com uma carrada de irmãos, sobrinhos, afilhados, primos, tios e tias e por aí vai. Com pais que são exemplos de alguma forma para mim e que me permitiram vir a esse mundo através deles. E não menos importante, sou a humana da Bolita e Minerva, duas gatas adotadas há alguns anos. E por falar em ser gaúcha, vocês vão me ver falando várias gírias da nossa nação gaúcha aqui, tá? Então me perdoem caso não entendam algo e perguntem caso tenham dúvidas. Como eu disse, tudo tende a ser bem fluido por aqui. Mas sou virginiano com lua em Capricórnio, como eu já disse, então temos certa disciplina e a ideia é que esse podcast tenha novos episódios a cada 15 dias e a princípio será por temporada. Por enquanto, ele vai estar disponível em áudio somente aqui no Spotify, com cortes em vídeo nas redes sociais. De forma bem espontânea eu vou trazer sim a temática principal do meu trabalho, que é a fotografia, esse mundo que vai muito e muito mais além do que a maioria imagina, e também assuntos que se correlacionam com a fotografia. Outros que podemos criar um paralelo, que talvez boa parte nem imagine também, para falar sobre coisas do dia a dia, sobre a vida, porque afinal, por trás de qualquer trabalho existe sempre um ser humano. E eu sou o ser por trás de tudo, faz tudo dessa empresa e meus gostos são bem variados. E essa foi a forma que encontrei de estender mais algumas reflexões e discussões que ocorrem na minha cabeça e que talvez as redes sociais não tenham tanto espaço, até mesmo de tempo para isso, e para unir a minha profissão e amor pela fotografia, aquela que por anos foi e é até hoje a minha paixão, o jornalismo, especialmente o de rádio. Vou contar mais futuramente para vocês sobre essa experiência aqui no podcast. Mas então, como esse podcast surgiu? Uma das minhas melhores amigas foi até minha casa tomar um chimarrão comigo em uma tarde qualquer e, como boas matracas que somos, conversamos sobre várias coisas. E um dos temas dessa tarde de conversa e chimarrão rendeu boas reflexões para mim quando ela foi embora. Eu sou uma pessoa que, assim que acorda, começa a ouvir música, conversa, interagir só depois do café da manhã. Mas durante a pandemia, pasmem, eu meio que enjoei das minhas playlists e comecei a consumir podcasts. Comecei pelo podcast Friends, feito por Juju Macena, Bárbara Sacomori, Luciano Potter e o saudoso Magro Lima. E depois de maratonar o podcast deles, segui consumindo outros que eles faziam e descobrindo outros podcasts de outras pessoas com temáticas e temas que eu gosto. Hoje, inclusive, confesso que escuto mais podcast do que música no dia a dia. Mas aí, depois dessa conversa com essa minha amiga, refletindo sobre o que a gente falou, pensei comigo, eu tenho que levar essa discussão para mais pessoas, isso é importante. Mas como? E aí bastou uns 2 dias pro Tico e Teco funcionar
E eu me dei conta de que eu precisava criar um podcast, esse podcast. Assim eu podia falar sobre outros temas, além da fotografia, e ainda fazer algo que eu gosto muito e sinto falta e que eu aprendi cursando jornalismo, que é produzir texto para rádio e TV. Eu amei fazer as cadeiras de rádio e TV na faculdade. Quanto tempo faz que essa ideia surgiu? Aproximadamente 1 ano e meio. Viu só? Não sou uma pessoa ansiosa. Nesse tempo, desde que a ideia surgiu até eu produzir e gravar o episódio piloto, eu tive tempo para trabalhar na ideia, desenvolver ela, estudar sobre podcasts, consumir vários formatos de podcasts, para ver com qual eu mais me identificava. Isso porque eu escuto, por exemplo, desde cinema, entretenimento, humor, até sobre autoconhecimento, filosofia, enfim, são temáticas bem variadas dos podcasts que eu escuto. Tive ideia para vários episódios e para vários convidados também, então aguardem que vão vir várias pessoas conversar aqui comigo. E como eu sempre digo, tudo acontece do jeito que tem que ser, na hora que tem que acontecer. E por isso, hoje tu tá escutando o primeiro episódio de algo que foi muito bem gestado e agora tá nascendo e vai crescer com vocês. Enfim, eu espero que vocês gostem. Aceito e quero sugestões de vocês sobre os programas, sobre pautas também, que vocês podem enviar para o e-mail contato@darcianemoreirafotografia.com.br. Mandem as dúvidas de vocês sobre fotografia também. E para conhecer meu trabalho, vocês podem acessar www.darcianemoreirafotografia.com.br ou no Instagram, @darcianemoreirafotografia. Vou adorar me comunicar e informar vocês também por essa ferramenta que é o podcast Foco Além da Foto. Meu nome é Darciane Moreira, eu me despeço aqui de vocês e nos encontraremos no próximo episódio.